está fazendo todas as semanas desenhos de possíveis cenários políticos aqui em São Paulo, né? Tudo está ficando mais claro para o lado do governador Tarcísio de Freitas, que deve realmente ser o candidato à reeleição. Isso tira do jogo o prefeito de São Paulo, que talvez ocupasse esse espaço caso o Tarcísio fosse candidato à presidência da República e não à reeleição aqui em São Paulo. Mas os adversários de Tarcísio vão montando as possíveis chapas, algumas definidas, outras por definir, e um cenário de quem vai representar o presidente Lula aqui em São Paulo ainda por definir. Claro que tem a disputa ao governo do estado, mas tem outra importantíssima, que são as 2 cadeiras para o Senado. E parece que tem um desenho aí, apesar deles dizerem que não, e que talvez fosse outra coisa diferente, mas parece que se encaminha para Simone Tebet, podendo ser candidata ao governo do estado, com Fernando Haddad, candidato ao Senado. Isso é mais um desenho daqueles que a gente está só no rascunho ainda. Pois é, Ronald, como o Tarcísio confirmou que será candidato ao governo de São Paulo, o Felício Ramute, que é o vice, e seria natural, né, que permanecesse nessa condição, na chapa, ele é filiado ao PSD, partido do Gilberto Kassab. E o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, ele tem apoiado aberta e publicamente o nome do André do Prado, que é o presidente da Assembleia Legislativa Paulista, e que é do PL, do partido do Valdemar. Então aí uma disputa partidária, é claro que isso é considerado, não é? Até para você atrair apoio, não só diretamente ao governo, mas na Assembleia Legislativa, onde hoje o Tarcísio, como é tradição, estranha tradição em São Paulo, onde normalmente os governadores têm muito sossego na Assembleia Legislativa. Foi assim com os tucanos, né? Naquela sequência ad infinitum de tucanos no governo de São Paulo, a Assembleia Legislativa sempre foi uma parceira do Palácio dos Bandeirantes. E então o Tarcísio vai considerar tudo isso, mas também considerar opiniões que serão dadas por pessoas que nada têm diretamente a ver com a eleição em São Paulo, inclusive Jair Bolsonaro. É bom lembrar que a própria disputa para a prefeitura de São Paulo, o vice na chapa do Ricardo Nunes foi indicado pelo Bolsonaro. Aliás, um vice que hoje é crítico do Ricardo Nunes e do Tarcísio, não é? E é muito ligado ao Bolsonaro. Por outro lado, quanto ao Lula, desenha-se, mas não se sabe se será isso, até porque o Haddad, ontem, naquela entrevista à Band News, ele disse, vamos ver quem convence quem, né, na conversa que ele vai ter com o Lula. Ele não quer ser candidato, quer ficar na coordenação da campanha do Lula, como um dos coordenadores, não o coordenador, mas um dos coordenadores, e o Lula quer que ele seja candidato. Ainda há dentro do PT, inclusive isso tem sido vocalizado frequentemente pela Gleisi Hoffmann, ainda há no PT a ideia de o Haddad sair para o governo de São Paulo, disputar o governo de São Paulo. Ele não quer, claramente não quer. O Senado já é um troço mais administrável. Primeiro que é uma campanha muito menos desgastante, incomparavelmente menos desgastante, é concorrido, não é moleza, mas é muito menos desgastante. Segundo, que um senador, ele pode se afastar da cadeira, ele pode deixar momentaneamente, provisoriamente, a cadeira no Senado para ser ministro, por exemplo. E aí, ele tem essa possibilidade. Mas o Haddad provavelmente será convencido. Se for ao Senado, a ideia que se desenha é Simone Tebet disputando o governo de São Paulo. Ah, mas não é paulista. Aliás, nasceu em São Paulo, mas a vida dela no Mato Grosso do Sul, inclusive política, carreira política. O Tarcísio também não. O Tarcísio também não tinha a ver com São Paulo, né? E isso não é inédito na história brasileira. O próprio Brizola governou 2 estados. O dele, de nascimento,
onde ele cresceu, viveu boa parte da vida, Rio Grande do Sul e depois o Rio de Janeiro. E havia aquele tempo em que o sujeito podia ser candidato por mais de um estado. Getúlio Vargas foi candidato por mais de um estado na eleição depois que ele foi deposto do poder em 45. E para o Senado, talvez Haddad e Marina, porque a Marina está sendo atraída para voltar ao PT, deixar a rede e voltar ao PT. Então, o Lula chegou a dizer: a Simone é boa de debate. É claro que ele estava pensando em governo do Estado, não é? Os debates decisivos, você pode até ter debate entre candidatos ao Senado, mas os debates decisivos, que chamam a atenção, que podem virar uma eleição, são os debates para o Executivo. Então, a chance é considerável. A Simone Tebet em nenhum momento disse que não aceita, que não quer, embora tenha falado em possibilidade de candidatura ao Senado, mas não disse que não quer disputar o governo de São Paulo. Já o Haddad disse que não quer, mas talvez seja convencido pelo Lula a pelo menos tentar uma das duas cadeiras que São Paulo e todos os estados terão no Senado na próxima eleição.